Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Mais uma vez, vocês são muito bem-vindos. Que manhã especial. Que bom que você optou vir para cá, apesar da chuva, e que Deus fale profundamente ao seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, elas parecem árvores andando." Mais uma vez, Jesus tocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Fala com a gente, Espírito Santo. Tu és o perfeito professor. Tu és aquele que traz à memória aquilo já dito por Jesus. Estamos nessa manhã, nesse momento. Nós estamos prontos para receber a Tua palavra. Sim, o terreno do nosso coração já está aplainado para receber as sementes. Pai, na autoridade que há no Teu nome, toda distração, toda dispersão, toda preocupação que tente roubar essas sementes, como aquelas que caem à beira do caminho, sejam todas repreendidas em nome de Jesus. Esse lugar, a nossa mente, o nosso coração é levado cativos a Ti agora. Nós somos cativados pela Sua palavra e nós queremos, Pai, Te dar o melhor. Que o Senhor faça essa palavra gerar um fruto extraordinário no nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro dos 35 milagres que Jesus fez, que Jesus manifestou e registrado pelas Escrituras, 18 deles foram registrados no Evangelho de Marcos. E eu quero te dar um pano de fundo para você entender. Mateus, João e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como os textos sinóticos. Dentro de um mesmo olhar, eles vão se complementando. Entretanto, Marcos tem uma definição importante para seu público. O público-alvo de Marcos é o povo romano. Marcos não foi um dos discípulos direto de Jesus. Marcos não teve o privilégio de andar entre os 12. Marcos, gente, foi um filho na fé de Pedro. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 13, chama Marcos de filho. Marcos, ele foi gerado nas entranhas do ministério de Pedro. Os pais da igreja, como Irineu, Clemente, Orígenes, chega a dizer que o texto de Marcos é um relato de Pedro, como se Pedro estivesse falando e Marcos estivesse escrevendo. Então, para você entender um pouquinho, Marcos apresenta Cristo como servo. E ele faz questão de dizer que Jesus, o Cristo, não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 10, 45. Corroborando com o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, verso 7, onde ele afirma que Jesus Cristo, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. A palavra servo é a palavra doulos, dizendo que o servo é aquele que não tem vontade própria, é aquele que decidiu espontaneamente se entregar por uma causa. Um outro detalhe importante do Evangelho de Marcos é que ele apresenta um Cristo que se apresenta de modo imediato. Mais de 40 vezes aparece a expressão imediatamente. Imediatamente. E queridos, só quem já experimentou um imediatamente de Cristo sabe do que eu estou falando. Só quem já experimentou naquela noite inesperada, naquela manhã, você experimentou o imediato de Deus. Mas curiosamente, esse texto que eu vou compartilhar com vocês não está entre o imediato, para mostrar que não se controla o sobrenatural, para mostrar que Jesus não é cartesiano como a gente é, para mostrar que a gente não manda em nada, não controla em nada, não tem propriedade de nada, a menos que sejamos dominados, cheios desse Espírito. E nós vamos falar sobre não imediato nessa manhã, mas eu vou falar com vocês sobre o processo do avivamento. Gente, nós estamos buscando isso. Nós queremos um avivamento de dentro para fora. É por isso que declaramos e profetizamos que do seu interior. Orlando, quando saber que uma igreja está avivada? Quando o teu lugar secreto foi incendiado. Quando você, como disse semana passada, apenas não ler a Bíblia, mas dá tempo para a Bíblia ler você. Quando você gastar tempo não contados no relógio para dizer, vou orar 5 minutos, mas você vai orar porque você vai orar. Eu gosto de dizer que o religioso ora para começar alguma coisa. O discípulo não, ele ora. Vamos orar para comer? Vamos orar para começar o culto? E a gente tem tentado tirar isso da nossa cultura como igreja. A gente não ora para começar nada aqui, gente. A gente ora. A gente está em oração. Eu gosto de acordar cedinho no domingo para ter tempo de oração por aquilo que vai acontecer aqui, mesmo já tendo orado durante a semana. A gente vem nesse espírito porque nós amamos a presença de Deus. Então vamos olhar para o texto para que a gente descubra o que Deus quer fazer na gente para viver um avivamento, mas um processo. Porque você que está chegando pode, curiosamente, pode até se perguntar, ou você que já está na Casa Viva desde o começo, e a cada mês algo novo vai acontecendo, e você vai conhecendo mais aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A gente quer sim uma igreja renovada. A gente entende que é impossível ser um crente de verdade se não for cheio do Espírito Santo. É impossível, irmãos. Apenas racionalizar a fé, apenas ter conhecimento, para quê? Eu quero conhecer e praticar. Vivam tão somente de acordo com aquilo que já aprendeste, diz a palavra de Deus. O verso 22, eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que lhe tocasse. Vamos gastar um tempo nesse verso. Betsaida é uma cidade pequena, é uma pequena aldeia de pescadores. É uma cidade que fica no norte do Mar da Galileia, bem próximo de Cafarnaum, e é onde Jesus, por um tempo, teve o seu quartel-general ali. Esse povoado, ele ganhou notoriedade. Por quê? Porque Jesus fez muitos milagres naquela cidade. Jesus fez muitos prodígios em Betsaida. No entanto, o povo permaneceu sem crer.
dos 12 discípulos de Jesus, 3 deles eram de Betsaida: Filipe, André e Pedro. Só que chega na aldeia um homem que é trazido pela multidão. Várias pessoas, imagina isso, trazendo um cego e dizendo assim: Jesus, estou trazendo um camarada aqui que precisa de uma cura. E eu quero ser detalhista em algumas coisas. Aqui a gente vê uma expectativa natural de um povo que mostra ao cego que existe uma solução. Que existe uma solução para o seu problema. Até aqui, irmãos, tudo bem, façamos isso. Mas eu identifico 2 problemas básicos já nessa atitude da multidão. Sempre que vem algo da multidão, é muito importante ser provado, questionado, avaliado. É isso mesmo. O problema aqui é quem está pedindo. Deus não ouve voz de multidão. Ele atende anseios de filhos. Multidão exige, multidão determina, multidão diz o que tem que acontecer. Filhos clamam, filhos pedem, filhos têm uma atitude diferente, filhos se humilham. O problema não é a multidão levar o cego até Jesus pedindo um milagre. O problema é dizer o que Jesus tem que fazer. E o texto diz que eles trouxeram um cego, lhe suplicando que tocasse nele. Jesus curou de diversas formas. Talvez com uma visão mais humana, mais romântica, você dizia assim: qual é o problema disso? O problema não é trazer nossas necessidades até Jesus, mas há um problema quando nós determinamos o que Cristo tem que fazer. Você já cometeu esse erro que essa multidão está cometendo aqui? Você já apresentou uma situação para Deus dizendo para Ele o que Ele tem que fazer? O problema não é trazer a necessidade, mais uma vez, o problema é ensinar como Deus tem que fazer. Toque nele. Se Deus quisesse dizer só uma palavra, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Nem sempre eu vou ter o imediato à minha disposição, mas eu tenho um processo para você. Gente, essa é uma palavra que a gente não gosta muito, mas ninguém gosta dela. Até quem é gestor de projetos ou gestor de processos. Processo é chato, é minucioso, é demorado. Você acaba não tendo controle porque você depende de outros ou de outras coisas. Mas o que Deus está nos ensinando aqui é: eu tenho um processo para você, e nem sempre o que eu quero é que você resolva o seu problema de imediato. Eu quero desenvolver em você confiança. Por isso, só confie no seu processo. Em quem? Em Jesus. Porque confiar irá desenvolver em você lágrimas que faz tempo que não rolam. No processo vai desenvolver em você um pranto de arrependimento que talvez faz tempo que você não se arrepende. O processo vai te levar a um processo de clamor que talvez você conquista as coisas com muita facilidade, e no clamor você tem que esperar, porque na busca você precisa desenvolver humildade. Eu não quero que você se acostume com os meus milagres. Deus está dizendo isso para nós. Eu quero que você desenvolva uma relação de confiança em mim e pare de duvidar. E pare de duvidar. Você já tomou soro para hidratação? Ele tem uma velocidade, não tem? Ele vai mais rápido, não é? E se colocar um remedinho dentro do soro, o que acontece? Vai mais de quê? Que tipo de reação?
O soro para hidratação é mais rápido. O soro com medicação é mais demorado. É que com soro com medicação é para curar. E essa cura, ela é gota a gota. Eu sei, meus irmãos, que tem dias que você deve ir lá no seu íntimo, lá no tribunal da sua consciência, você deve dizer assim: Deus, acelera, Senhor. Acelera esse processo. E Deus diz para você: se eu acelerar, vai ter reações, meu filho. Se eu acelerar, vai arder, vai doer. Deixa eu no meu tempo. Somente depende de mim, mas depender, gente. Ah, meu Deus, depender, confiar. A gente fala isso todo o tempo, mas é tão desafiador viver isso, não é? Deus aqui vem como um enfermeiro e diz: no seu tempo dói, mas no meu tempo eu curo. Receba essa palavra no seu coração de manhã. É devagar, mas está curando. É devagar, mas está curando. Quer ser tocado por Jesus? No seu processo de cura, Ele está ensinando que é preciso confiar. No seu processo de avivamento, não desista, confie. Jesus pegou a mão daquele camarada e levou ele para fora. Por que isso? Porque agora Jesus já está mudando o cenário, mexendo com as expectativas da multidão. Leva para fora, porque tem outro processo aqui. Jesus não tocou, Jesus pegou na mão e segurou. Ora, Jesus já curou lançando só uma palavra. Jesus curou alguém tocando nele. Agora Jesus está pegando o cego e está pegando na mão e está segurando. Imagina a multidão, gente. O que está acontecendo? Esse camarada não é nem tão importante assim para Jesus estar pegando na mão dele. É um toque diferente. É o toque permanente. Jesus pegou na mão daquele camarada, levou para fora. E por que isso, gente? Porque Jesus estava tirando o cego de um lugar de incredulidade. Jesus admirou-se da incredulidade deles e diz o texto: ele não podia mais fazer milagre naquele lugar. Se o primeiro toque na sua vida, na vida desse cego, é o toque da confiança, é o toque que você permite ser conduzido por Jesus, Ele vai te levar para lugares que você não determinará mais. Eu tenho só uma certeza: é um lugar de cura, é um lugar do extraordinário, é um lugar para Jesus. Eu só 50% aqui, Jesus, eu quero só isso. Não dê ordens para Ele. Ele está disposto a te surpreender. Ah, meu irmão, você se sente perdido? Você se sente inseguro nessa manhã? Você está no meio de uma grande tribulação na sua família, nas suas emoções, na sua profissão. O Senhor está dizendo: deixa que eu vou agarrar na sua mão, eu vou te levar para um lugar de segurança, porque tem lugares que Deus não pode abrir os seus olhos. Ambiente de incredulidade não é ambiente para ver com os olhos da fé. E às vezes, gente, nós temos pessoas certas nos lugares errados. Ou porque o seu tempo já acabou, ou porque quando você esteve naquele lugar estava tudo certo, mas as inclinações dos corações foi mudando do percurso. Tem lugares que Deus não trabalha e um lugar é certo, um ambiente de incredulidade. Às vezes você tem pessoas certas, com as sementes certas nas mãos, mas eles estão semeando num território ruim. Então, quando alguma coisa começa a acontecer na sua vida, quando você sentir um certo desconforto permanente, onde você está, dê atenção, porque isso aconteceu comigo e com minha esposa. Antes de Deus nos levar para uma temporada no Mato Grosso, nós vivemos uns 3 anos de um desconforto permanente, que a gente ficou assim: meu Deus, eu sou muito insatisfeito. A gente passou pela época da culpa. É eu que sou ingrato mesmo,
Eu é que não olho para a minha história, eu é que não valorizo as pessoas, eu é que não sei o quê. E Deus começou a trazer insatisfação. Aí começou a mexer no meu ministério, começou a mexer nas nossas finanças, começou a mexer nos nossos filhos, começou a mexer no condomínio que a gente morava. Sabe quando Deus está te desinstalando no lugar? É porque Deus queria algo novo. E eu já me arrependi tantas vezes. Esse foi da lista dos pecados que nesse tempo de jejum e oração eu coloquei diante de Deus. Senhor, me perdoa porque eu demoro muito para reagir ao teu comando. Eu peço muitas provas para sair de um ponto A para um ponto B. Deus, ainda tem covardia no meu coração, ainda tem um medo, ainda tem uma insegurança, ainda tem uma preocupação com a opinião das pessoas. Ah, como eu confessei isso esses dias. Porque é preciso que você esteja disposto a confiar em Jesus para dar esse movimento, não é? Não é você que vai agarrar a mão dele. É ele que vai agarrar a sua mão. Ele vai te tirar do lugar de incredulidade, meu amigo. Ele vai te tirar de um lugar onde se tem muitas dúvidas. Não que a gente não possa ter dúvidas, gente. Mas ele vai começar a desenvolver em você um relacionamento de confiança. Pessoas inseguras fazem perguntas erradas. Pessoas medrosas fazem 15 perguntas para uma mesma ação, tudo fruto do medo, da inquietude, da ansiedade. E ainda tem aqueles que tentam responder, que é pior. Quando um dos nossos filhos trazem uma frase ou uma palavra que eles ouviram na escola, que a gente percebe que a raiz não é em Deus, ou não é no pai, não é na mãe, a gente detecta logo e rapidamente leva para a fonte. Filha, você é o que Deus diz que você é, e você é o que o papai e a mamãe dizem que você é. É por isso que temos o hábito, todos os dias, eu tenho o hábito de dizer quem os meus filhos são para Deus e que eles são para mim. Eu tenho dito para o meu filho mais novo, o Levi, conversas tão profundas que nós já tivemos, na medida que ele pode entender. E se você perguntar para ele, Levi, o que faz para ser um homem de verdade? Ele vai te responder dentro do conceito que o pai ensinou, né? Tem que ter responsabilidade, tem que ter caráter e tem que ter um senso de missão. E o Levi vai te responder isso. E a gente vai conversando e eu vou dizendo para ele, cara, isso, você é um homem de Deus, cara, você é um cara de caráter. E Deus vai te dar sabedoria para isso. E eu quero te ver, cara, crescendo, fazendo diferença na vida dos teus amigos. Mas, enfim, essas conversas que vai fortalecendo a identidade dele, porque nós precisamos tanto ser fortalecidos na nossa identidade. Porque, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita incredulidade. E para que ele possa se realizar, para que o milagre se realize na sua vida, eu preciso deixar ser tocado. Ele precisa pegar na minha mão, você só precisa estar no ambiente certo. O que Jesus está me ensinando aqui? Eu não vou fazer nada aqui dentro, eu não vou fazer nada dentro dessa aldeia. O que eu vou fazer é fora dos holofotes. Os ambientes que nos fazem amadurecer, queridos, não é no meio da multidão. Um ambiente que nos faz crescer é no secreto, é no ambiente que não tem ninguém para bater palmas. O lugar que Davi foi preparado não foi no palácio, foi no pasto. Ele foi treinado a combater o urso, um leão e venceu, mas ninguém aplaudiu. É que para o Espírito Santo realizar um avivamento em você, ele vai te pegar pela mão, ele vai te conduzir ao lugar secreto e vai tirar você do meio da sua parentela incrédula. Ele vai te tirar de ambientes de cima do muro, ou de cima do palco, ou de cima de palmas. Para quê? Para te amadurecer. Por que isso, gente?
Porque se Jesus fizer algo dentro daquela aldeia, ninguém vai entender. Porque o tipo de milagre que Jesus faria não era convencional. E Deus faz assim com a gente. Quando Deus nos leva para o Mato Grosso, com 3 meses que nós chegamos lá, nós passamos a primeira prova, que foi a prova que levou a pergunta: o que a gente veio fazer aqui? Meu Deus, vai ser assim? Já, essas são as nossas boas-vindas? Não sabia nós que Deus já estava mexendo em outras regiões, em outras camadas que nós nunca tínhamos vivenciado. Irmãos, eu sempre convivi com homens, mulheres, ambientes que me inspiraram a vida de fé. Minha mãe é uma mulher cheia de fé. Tive excelentes pessoas na minha história, como músico, como um funcionário que trabalhou na cantina de uma escola, como professores, pessoas na área da música. Deus sempre cuidou de pessoas nesse processo. E Deus foi construindo algo na minha história. Eu reconheço, eu sou tão grato por isso. Os primeiros 5 anos da minha conversão foi na igreja Assembleia de Deus. Tenho um profundo respeito, não gosto que brinque com eles. Os assembleanos ainda é a maior igreja nesse país. Pergunta por quê? Porque tem fogo, tem amor pelas pessoas, na simplicidade. Eles se importam com pessoas em qualquer buraco dessa nação. Muitos abrem mão de muitas coisas para começar na sua casa, ou num templo com 30 pessoas, uma igreja em qualquer ambiente. Eles são fantásticos. Eu precisei passar por lá. Eu precisei chegar antes de todo mundo e sair depois de todo mundo, gente. Eu só era um tecladista que tocava para o conjunto de senhoras, para o conjunto de adolescentes, para o conjunto de crianças, depois da escola bíblica dominical. Eu dava aula na escola bíblica para adolescentes, terminava a escola bíblica, tinha o culto, depois do culto tinha ensaio dos conjuntos. Eu ia para casa correndo e ia voltar, porque 2 horas da tarde eu estava te perturbando com aquelas caixas no meio da rua, pregando as campanhas de evangelismo. E detalhe, nunca sabia o dia que ia pregar. Tem que estar preparado. A Assembleia de Deus me ajudou nesse preparo. Hoje, até hoje, né, amor? Até hoje eu não me assusto com alguns desafios que chegam para mim. De manhã a gente está num velório, de noite está num casamento. Gente, isso é para a cabeça de um pastor, né? Caramba, dá nem tempo de se recuperar da dor da manhã. Já tem que sorrir para pregar num casamento. Aí de manhã você tem que estar pregando na igreja. É fascinante. Enfim, Assembleia de Deus foi tão especial. Passei 20 anos na Igreja Batista Central. Quanto aprendizado, excelência, empreendimento, crescimento, organização, movimento, muita gente, treinamento. Como eu aprendi isso, como foi importante para a minha vida. Mas eu precisava ainda sair de um ambiente como esse para ir para um outro ambiente. Que Deus mudou a cidade, mudou a igreja, mudou os meus líderes, os meus pares, aqueles a quem eu liderava, e disse: meu Deus, como é que eu vou começar a ganhar gente para Jesus nesse ambiente que eu não conheço ninguém? Agora vamos testar se esse Orlando, que fala tanto de fazer discípulos, consegue chegar do nada, pregar para alguém. Aí do nada, né, gente, não é assim, né? Deus respeita o meu jeito, meu estilo. Eu sou uma pessoa que perceba as necessidades onde eu estou. Eu vejo, a minha esposa fica impressionada que eu estou dirigindo, eu vejo o rosto das pessoas na rua. Olha aquela pessoa ali, elas não está vendo o sinal não, eu estou vendo a pessoa, né? As inclinações do meu coração. Aí eu disse: Deus, eu quero ganhar gente para Jesus nessa cidade. Nunca morei aqui no Mato Grosso, uma cidade a 800 quilômetros de Cuiabá, alta floresta, 75 mil habitantes. Todo mundo me perguntando: como é que tu sai de uma cidade com 2,5 milhões de habitantes e vem morar numa cidade com 75 mil? Deus tem seu jeito diferente de trabalhar na gente. Ele teve que me arrancar para começar um processo de avivamento. Eis-me aqui, Senhor. De vez em quando os meus filhos perguntam assim: pai, Deus não te mandou ir para nenhum outro lugar não, né? Disse: não, filho, eu estou doido para ficar mesmo. Nem eu estou querendo. Deixa eu aqui quietinho, Jesus. Agora imagina, Abraão chegando para Sara e dizendo assim: Sara, eu vou ali.
Aí a Sara diz assim: ali para onde, Abraão? Deus já nos mandou sair uma vez. O que é isso aí ali, Abraão? Eu vou ali e vou levar comigo Isaac. Gente, se ele falasse todos os detalhes para Sara, tu acha que ela ia deixar ela levar o Isaac para sacrificá-lo? Só para te ressaltar que tem coisas que o que Deus quer fazer é do lado de fora. Muito cuidado, você que é arraigado. Eu sofri demais com isso. Gente que é arraigado demais. Isso foi uma ilustração que Deus me deu quando eu saí aqui de Fortaleza. Cuidado, Orlando, você é tão enraizado que suas raízes estão quebrando as calçadas do lado. Como é? Que negócio profundo. Passei meses, gente, refletindo que tipo de raiz é essa que quebra as calçadas. Vocês já viram essa cena? É tão profundo que aí você vê as calçadas, não tem como você ter uma calçada direitinho, já colocaram, aí começa a quebrar, ficar toda torta. Eu estava assim, enraizando e quebrando algumas coisas. Tem ambiente que Jesus precisa mudar você. E aí eu te pergunto, qual é o ambiente que você sente que Deus está pegando na sua mão e te conduzindo para fora, para você começar algo novo? Jesus não faz milagre em terra de incredulidade. Quer saber mais um motivo por que Jesus tirou o cego da aldeia? A gente tem que ir para Mateus 11, de 20 a 24. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizado a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Atenção. Mateus 11, dos versos 20 a 24. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivesse sido realizado em Tiro e Sidom, há um tempo eles já teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Meu Deus, esse texto é muito forte. Jesus pegando na mão do cego, ele está dizendo que essa cidade não merece milagres. A cidade de Betsaida só querem os meus milagres. Eles não querem compromisso com Deus. Jesus está dizendo, eu não faço mais milagres em Betsaida. Ai de você, Betsaida, porque eu já demonstrei tanto do meu amor, tanto da minha graça, e você continua incrédulo. Ei, escuta o que o Espírito Santo está falando nessa manhã. Eu já fiz tanto na sua vida, tanto na sua família, tanto na sua empresa, tanto nas suas finanças, e você continua durão, sem se arrepender. Milagre não é sinônimo de arrependimento. Tem gente que viveu muitos milagres, mas não são convertidos. Tem gente que nunca recebeu um milagre, mas é convertido e arrependido. Tem gente que buscou uma igreja quando o casamento estava na pior. Depois Deus abençoou, restaurou. Não demorou muito, aquele camarada abandonou a comunhão com o corpo de Cristo. Por quê? Porque estava no lugar com as motivações egoístas. Preste atenção. Faz tempo que eu não vejo milagres na minha vida. Será que você está compreendendo e respondendo com quebrantamento que o milagre que você está recebendo não é porque você é bom ou porque você orou e jejuou, mas porque Deus te ama e Ele quer o seu coração, porque Ele continua desesperado pelo seu coração? Será que você ainda não percebeu que o avivamento não está linkado com cura, mas está linkado com arrependimento? Que é melhor você se arrepender, e o arrependimento é uma atitude de um discípulo renovado, queridos. Nem frio, nem morno, mas quente.
Guarde isso no seu coração, por favor. Não permita que as circunstâncias da vida, não permita que aquilo que Deus já fez na sua vida te deixe tão satisfeito que faça você não mergulhar mais, não aprender mais. Não. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Não é porque Betsaida não se arrepende que Jesus não vai realizar um milagre na sua vida. O que ele está dizendo, mas é lá fora. Porque tem gente querendo o milagre e o arrependimento, mas para esses, Jesus nunca negará o poder se você quer as duas coisas. Não quero fazer polaridades. Nós vamos buscar por cura e milagre na nossa igreja. A gente vai orar com fé mesmo. Aliás, hoje pela manhã falei com Evandro, nosso irmão, que está com a sua mãe no hospital desde o primeiro dia deste ano. E ele diz que está muito pouco para ela receber alta. Nós estamos orando por ela. Nós estamos clamando por essa família. O que Jesus está dizendo e que ele está cobrando de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, é que nunca, o que ele está dizendo é que nessas cidades nunca faltou milagre. O que faltou para essas cidades foram arrependimento. Aprendem isso, meu irmão. Se o meu pecado é um escândalo, o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso ainda. Vou repetir. Se o meu pecado é um escândalo, o meu arrependimento precisa ser mais escandaloso do que o meu pecado. Quer um exemplo? Davi, um homicida e um adúltero. Até que um dia Deus envia Natã e ele fala um provérbio para Davi. Um sinal. Deus está dando uma oportunidade para você se arrepender, Davi. Até que Davi é confrontado e quando Davi se arrepende, ele deita no chão e começa a compor o Salmo 51. Leia o Salmo 51 assim, Davi aos prantos. Davi sem conseguir segurar a caneta, né? Como é o nome da caneta dele na época? Não sei não, depois vocês me falam. Ele começou a cantar, ele começou a chorar, ele começou a prantear, ele começou a gritar dizendo: Senhor, me limpa com isopo e ficarei mais alvo do que a neve. Retire tudo que o Senhor quiser de mim. Tire o trono, tire o castelo, tire a coroa. Só não retires de mim o teu Santo Espírito. Queridos, nós precisamos de arrependimento para viver o processo de avivamento. Lembra de Naamã? Se os vizinhos da casa de Eliseu não valorizam o profeta, Naamã atravessa a cidade e diz: eu quero, porque ele queria algo extraordinário. Naamã é um outro exemplo de um processo, de alguém que recebe a cura e não sai de Samaria só com a cura. Ele olha para Eliseu: eu não quero só a cura, Eliseu, eu quero um pouco dessa terra, da terra dessa cidade. Por quê? Porque lá no meu local, o Deus é Rimon. E na frente da casa de todo assírio tem um altar ao Deus Rimon. Mas quando eu chegar na minha casa, eu vou destruir, eu vou colocar a terra de Samaria. E quando um vizinho pergunta: cadê o altar de Rimon? E perguntarem isso, ele dirá: é a terra do Deus de Israel que me curou. E ele não só me curou, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Quem vive o processo de avivamento terá grandes evidências de arrependimento. Jesus toma o cego pela mão, leva para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem. Aqui tem o diferentão, né? Ninguém esperava por isso. E impor-lhes as mãos.
Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levanta os olhos e diz: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Jesus está perguntando: você está vendo? E ele responde: estou vendo embaçado. Muita atenção nessa hora do texto, porque Deus pode ter começado uma obra na sua vida que você diz assim: não estou entendendo, ainda não estou vendo tudo, Jesus. E Ele não falhou com você, porque Ele é perfeito. Se Ele começou a mexer em algo no seu coração, em nome de Jesus, não não pare, porque é devagar, é um processo. Ah, pastor, eu comecei esse negócio aí de oração, de jejum, começou a mexer algo, mas eu queria que fosse mais. É só o começo, queridão. Não para que você já não fique dizendo assim: uau, que massa, quando eu faço alguma coisa para Deus, a coisa logo acontece. Não, nem sempre, porque Ele olha as motivações do seu coração. Ele começou uma boa obra, Ele vai concluir no nome de Jesus. Cadê o Felipe? Vem cá, Felipe. Te peguei de surpresa, né, Felipe? Não, gente. Eu sou previamente combinado. Previamente. Aconteceu algo na vida do Felipe esses dias. Esse camarada estava distante de Deus até pouco tempo, mas muito distante mesmo. Casamento bagunçado, com vida com Deus. E algo começou a acontecer no coração dele, mas tem algo muito específico que aconteceu nesses dias. Compartilha pra gente, Felipe. A paz do Senhor esteja com todos. O processo começou mais efetivamente, né, no culto de avivamento, onde o pastor fez o desafio dos 14 dias de jejum e oração. E logo nos primeiros dias, eu percebi que a minha oração estava sendo mudada. Há algum tempo eu já vinha pedindo a Deus que me ensinasse a orar. Eu achava a minha oração simples, fraca, e eu pedia para Ele mudar a minha oração. E eu estava orando e não estava percebendo, não foi intencional. Mas com o passar dos dias eu comecei a perceber que eu não estava mais pedindo bênção, eu não estava mais pedindo bens materiais, financeiro, que minha vida financeira estava muito bagunçada. Eu vinha orando sempre pedindo por arrependimento, por avivamento. Eu vinha orando pela liderança da igreja, o nome dos líderes vinham na minha cabeça, eu não sei como, mas nome a nome, por que orar. E eu estava orando pela liderança, eu estava orando para abençoar as células, né? Cada líder, cada célula. E arrependimento, avivamento, a presença dele. Eu queria escutar ele, eu queria ver ele, eu queria sentir ele. E algumas coisas já foram acontecendo, né? Muita coisa já foi mudando. Na primeira noite do Fluir, eu vim determinado a sentir o mover do Espírito Santo, a ser batizado em fogo. E o pastor acabou de dar uma resposta aqui para mim, porque a princípio eu saí daqui um pouco frustrado, porque eu queria sentir, e eu não senti. Mas quando eu cheguei em casa, que eu comecei a orar, e ficou vindo na minha cabeça, né, a oração da pastora Vanessa, ela orou na minha cabeça. E as palavras dela eram exatamente as mesmas palavras da minha oração, né? Para teu filho estar te clamando, mostra a tua presença, faz ele sentir. Inclusive orou nos meus ouvidos, né? Destapa assim os ouvidos, ele quer te ouvir, deixa ele te ouvir. E foi muito gratificante, foi muito impactante nessa oração. E eu só vim perceber mesmo depois. Eu escutei tudo, mas em casa foi que eu comecei a perceber os detalhes. Eu acho que ele trouxe a mim, né? Tu está reclamando, mas olha isso aqui. No domingo, o pastor, uma pregação muito forte, né? E ele fez uma oração no final. E ele decretou que o que estava bloqueado ia ser desbloqueado. O problema na justiça ia ser resolvido. O documento que faltava ser assinado foi assinado. Jesus já resolveu tudo, já está resolvido. E ali do cantinho eu
eu disse, né, eu decretei, eu creio, eu recebo, Senhor. Fernanda tem me ensinado a receber bênção. Tá no ar, não é nome de ninguém, é minha, eu recebo. E eu saí daqui da igreja, acho que meio dia e meio, e não vi nenhuma mensagem no celular. Quando eu cheguei em casa, foi que eu vi uma mensagem, e tinha uma mensagem do meu chefe lá. E ele dizia, essa semana vai ser boa pra gente, vamos virar o jogo. Na segunda-feira, complementando aqui, né, depois da noite do Fluir, e depois da revelação, da oração, eu me determinei eu já estava fazendo 14 dias de jejum e oração, todos os dias, de 5 da manhã às 7 da noite. Mas após a noite do Fluir, eu fiz um propósito com Deus que eu ia fazer 5 dias direto de jejum. E eu ia ficar do domingo à noite sem me alimentar. Eu ia me alimentar no domingo à noite e daí em diante eu só ia me alimentar após a segunda noite do Fluir, na próxima sexta-feira. E na segunda-feira, meu chefe mandou um dinheiro para mim, um dinheiro que eu já tinha pedido há uma semana. E ele levou um problema judicial aí com a empresa não pagou, deu calote e as coisas complicaram bastante. E a gente estava recebendo 100, 200 reais, mixaria, todo mês, na dificuldade. Graças a Deus, meu pai e minha mãe ajudaram muito, né? Nunca deixou faltar nada. E na segunda-feira, esse dinheiro que eu já tinha pedido, que não tinha como vir, veio na segunda. Na terça-feira, ele já pagou uma quinzena inteira. Já deu para pagar muita coisa. Na quarta, o pastor colocou uma bênção no grupo, né? Ele decretou uma bênção financeira para todos os irmãos. De novo eu recebi, é minha, eu recebo, eu creio. E um amigo que há mais de 2 meses tinha me prometido um valor, disse, não, cara, eu vou te dar um presente, eu estou sentindo vontade de te dar um presente, dia 20 vai cair um negócio. Esse dia 20 nunca chegou, ele sumiu, não ligou mais, não falou comigo. Mas 10 minutos depois do WhatsApp do pastor, ele me ligou e não disse nem tudo bom. Ele disse, Felipe, mandei tua chave Pix que eu tenho uma coisa para mandar para ti. Mandei no WhatsApp que eu vou mandar agora. E eu confesso que se fosse há um tempo atrás, eu provavelmente não ia receber. Não sei se é orgulho, autossuficiência. Eu detesto pedir as coisas, eu detesto receber as coisas. Mas eu estou aprendendo a receber as bênçãos. Na quinta-feira, a gente não ia ter célula. E eu fui visitar a célula do irmão Lauro, né, Amigos de Deus. E o mover do Espírito Santo, ele é muito lindo. Começou a chover, a gente estava em área aberta. E a gente começou a juntar as coisas ali rapidamente. Olha, se tem alguém na área coberta ali, não tem gente lá, então vamos para o meu apartamento. Quando a gente ia saindo, o pessoal que estava na área coberta disse, não, vem para cá, a gente ia fazer uma célula aqui, mas vamos juntar as células, vai ser uma célula de igrejas. E a gente se juntou. E enquanto a gente falava sobre o sal da terra, ele falou sobre Apocalipse 21:8, né, onde fala que os injustos, os tímidos, na Almeida atualizada, né, revisada e atualizada, ela fala os tímidos, em outras versões ela fala os covardes, não entrarão nos reinos dos céus. E ele cita vários outros bebedores, não entrarão no reino dos céus. E eu disse, eita, Senhor, é para mim falar em público, Deus, só Ele para me fazer estar aqui hoje. E eu ia contar esse testemunho lá mesmo, no final o irmão Lauro deu a oportunidade de todo mundo testemunhar, mas uma emergênciazinha ali, o Teodoro chegou, preciso ir no banheiro, vamos, saiu me arrastando. E quando eu voltei, já tinha acabado o período de jejum, dos testemunhos, eu não pude testemunhar. E eu acho que também foi um milagre de Deus ali, porque se eu tivesse testemunhado ali, eu não ia contar meu testemunho no outro dia. E provavelmente eu não estaria aqui. E
Na sexta-feira foi a segunda noite do Fluir. E na noite do Fluir, o pastor chamou para receber oração. Quem quer receber oração, quem quer ser ungido, quem quer receber o batismo de fogo. Não sei se quem estava lá percebeu, mas eu e a Fernanda fomos os primeiros da fila. É para receber, eu estou na frente. E novamente, quando o irmão Guilherme orou na minha cabeça, de novo palavras da minha oração particular, da minha oração pessoal. Ele não tinha como saber. O batismo de fogo não veio ainda, mas ele está no processo. E no final, o pastor chamou para compartilhar testemunho. Nessa hora, eu confesso que meu coração ele batia ao mesmo tempo dentro do meu intestino e na minha garganta. E eu desesperado. E Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu vá. Aquela palavra de Apocalipse era para me tirar a covardia. Eu vou. Mas fiquei relutando ali. E uma pessoa compartilhou testemunho, outra pessoa compartilhou. E eu, na última chance, né? Mais alguém, a última chance. E eu disse, eu vou, mas eu não vou fazer sentado não. Eu vou lá na frente, porque eu não sou um covarde não. E eu fui até a frente, peguei o microfone e falei. E agora eu tô batendo recorde, né? Segunda vez falando em público. Só um minutinho que já vai acabar. Já vai acabar. Essa parte eu não contei na noite do Fluir, porque não aconteceu lá. Mas no sábado, um casal aqui da igreja, uma família, chamou a gente, né? Queria conversar com a gente, eles iam até a nossa casa. Não deu certo eles irem e eles foram. Não, pois passa aqui em casa que eu quero falar contigo. E a gente foi lá. E os irmãos disseram assim, a esposa dele, né? Disse, olha, na sexta noite eu estava orando antes de dormir. E eu senti no coração de ajudar a irmã Fernanda. Eu queria ajudar a irmã Fernanda. E quando o meu marido chegou em casa, ele falou do testemunho e ele veio dizer que estava sentindo no coração de te ajudar. Então acho que casou, né? Esse milagre era para vocês. E aí eles deram um cartão alimentação para a gente fazer umas compras e liberaram um valor bastante alto, o valor. Não é qualquer pessoa que doa aquele tipo de valor. E a gente fez uma feira imensa, supriu todas as nossas necessidades dentro de casa, de tudo. Inclusive a gente conseguiu multiplicar a bênção, a gente transbordou a bênção, né? Porque a gente ajudou a outras 2 famílias, a gente fez algumas doações para poder ajudar. E Deus é bom. E eu sei que conselho ninguém quer receber, né? Se o conselho fosse bom, ninguém dava, a gente vendia. Mas se eu pudesse dar um conselho, busquem mais a Deus. Tenham uma disciplina, o jejum, a oração, a leitura da Bíblia, ela é uma disciplina espiritual. Ela não é porque alguém pediu. Eu não fiz nada, não fui eu que fiz. Eu só me posicionei, só disse a Deus. Eu demonstrei a Deus o que eu queria. E Ele tem retribuído. Então, vá para as células. Eu estou em todas, eu estou em célula, eu estou nos encontros de homens, eu estou... Tudo que me chama, eu estou no culto todo domingo, eu estou aqui, eu estou em todos. Eu estou buscando. Porque às vezes você não quer ir na célula, mas é lá na célula que Jesus tem uma resposta para te dar, tem uma palavra. Às vezes dói, porque doeu quando Ele me chamou de covarde. Mas é lá que vai ter. Então, os homens vão para os encontros de homens, os encontros de mulheres para as mulheres. Vão, busquem, procurem, porque é Ele que faz. A gente não faz nada. Amém. Obrigado. Meu Deus. Igor, chega aqui, amigo. Pega o bonde. Então, à noite eu vou jantar lá, tá bom? Compartilha, querido. Agora vai ser difícil, viu, Felipe? Não, mas eu vou dizer. Como é que eu começo? Sim, o avivamento, né? Desde que começou esses 14 dias, né? Essas 2 últimas semanas sobre esse avivamento,
eu fiz o jejum, né? Eu fiz uma vez por semana. Mas assim, eu fiz porque eu estava seguindo o fluxo, né? Rapaz, posso. Só que antes mesmo, né? Assim, desde o começo da igreja, né? Do que eu comecei, né? Era nítido que a igreja sempre incentivou a gente a fazer jejum, né? E eu fazia, só que eu tinha muita dificuldade, tanto por saúde, né? Eu tenho enxaqueca muito fácil, quanto por também dificuldade mesmo de estar jejuando, né? Para mim é difícil. E aí eu decidi, né, fazer essa parte dos 14 dias, né? E teve um dia específico que da primeira semana que eu jejuei, que foi muito difícil o final. Foi muito difícil. No final, veio muita dúvida, muitos questionamentos, né? Cara, o que eu estou fazendo? É isso mesmo? Será que isso vai fazer alguma diferença na minha vida, né? E fiquei à noite refletindo nisso, né? Fiquei muito mal. Mas segui, né? Aí, na mesma semana, a gente teve a célula, né? E lá na célula foi um momento muito especial, porque um dos questionamentos que levantaram lá foi: eu tenho que me arrepender de quê, né? E pra mim não começou aí. Pra mim foi assim, cara, o que é que eu posso fazer, né? O que é que me impede de viver o sobrenatural de Deus? O que é que me impede de viver o que essas pessoas estão vivendo? Porque pra mim, eu olhava para se fosse outro momento, eu olhava para o que está acontecendo aqui e eu me guardava assim: eu não sou esse tipo de pessoa que vive esse tipo de coisa, né? Sobrenatural, eu sou mais racional, gosto de entender, gosto de ler. Então eu me fechava nesse mundo, né? E nenhum também dos desafios daqui da igreja era, cara, por mais que não se coloque nessa caixa, né? E um dos meus passos foi esse: eu quero me dispor a viver isso aí. Mesmo que eu não creia, eu vou pisar também nesse negócio aí. E seguir esse fluxo, né? Mas sempre com esse pé atrás, né? Será que é verdade? Será que vai ser? Eu não conseguia me conectar. Eu sempre tive muita dificuldade de me conectar. E aí, nessa célula, né? Aí eu trouxe esse questionamento para mim aí, sabe? Eu acho que o que é que tem me separado, né? O que é que tem bloqueado de eu viver sobrenatural? Será que é isso mesmo? Será que é porque Deus não é esse tipo de coisa que Deus quer para mim? Eu vou ficar aqui nesse meu mundo? Só que a gente orando lá, né, veio muito forte, né, e alguém falou: você que é incrédulo, né, que Deus possa te trazer cura e tal. E na mesma hora veio muito forte no meu coração, e eu lembrei do dia do jejum, que realmente todos aqueles questionamentos, todas aquelas dúvidas têm a ver com a incredulidade que eu estava vivendo. Eu não percebia, porque talvez hoje, reconhecendo, eu não dava nome. Então, quando você não dá nome, você não sabe se é errado, se é pecado. Então, para mim, foi muito claro naquele momento: cara, eu sou incrédulo. E não era nem questão de incrédulo, de não acreditar na salvação ou não acreditar em Deus. Era de ver o sobrenatural, né? De não acreditar que aquilo ali, Deus era capaz de me tocar também. E eu fiquei muito mal ali, né? E disse: Deus, se eu sou incrédulo, não adianta, assim, é algo teu. Não sou eu que vou fazer algo que vai gerar confiança, né? Fé, principalmente, né? E aí veio, imediatamente veio na minha cabeça que eu creio que foi o Espírito Santo dizer: cara, se você confessar seu pecado, eu vou perdoar. E na mesma hora eu orei, pedindo a Deus mudança, né? Cara, eu quero mudar nisso aqui. E aí no outro dia, pela manhã, né, eu fui ter o meu momento de leitura e com Deus, assim. E, gente, foi assim... Eu até depois mandei uma mensagem pro Orlando dizendo: cara, o avivamento pegou, porque foi um momento tão profundo. Eu me senti assim, realmente um toque tão profundo e foi lendo mesmo meu devocional, né, assim, diário, não escolher um tema específico, mas eu tinha orado já antes, Deus, fala aqui, sabe? E eu li Isaías 30, né, que Deus fala: você vai me ver e você vai me ouvir para onde você quiser ir, né? E aquilo ali foi muito claro para mim, assim, parece que caiu mesmo, assim, vendas dos meus olhos para entender, né, o mover que estava acontecendo aqui, para entender
todo o incentivo, né, de jejum, de oração. E aí eu entendi que o jejum para mim estava sendo um lavar mesmo de espaço, né? Estava sendo um momento que Deus estava querendo revelar coisas em mim que dizia assim, cara, isso aqui tá te impedindo de ver coisas que eu gostaria de te mostrar, né? Então foi assim, foi um momento assim muito especial, foi um momento que eu fiquei, cara, eu não queria sair daqui, sabe? Porque realmente eu estava entendendo assim todo o que Deus estava querendo fazer na minha vida, né? E uma coisa que eu acho muito importante, que eu carrego muito forte comigo é Deus quer derramar na nossa vida uma porção através dessa comunidade, né? Deus tem, então desde o começo, né, quando a gente aqui, o Rolando falava, cara, não se prenda a dizer que você é racional, né? O que Deus vai derramar na nossa vida, Deus vai derramar na vida de vocês. Então eu olhei para aquilo ali com muito carinho e disse, Deus, é aqui, sabe? E até hoje de manhã, antes de vir para cá, né, pensando nisso, eu lembrei quando Deus prometeu às tribos de Israel a sua porção, né? Então cada tribo recebeu a sua porção, porque vivia naquela tribo, tinha, né, cada tribo tem o seu nome, sua particularidade, então Deus distribuiu de forma para cada um. Então, assim, eu acredito que nessa igreja, nessa comunidade, Deus tem algo para derramar na nossa vida, sabe? E eu posso dizer que eu fiz parte disso, tenho feito parte disso e tem sido muito incrível. Depois que eu entendi que ler a Bíblia é diferente de revelação, isso tudo mudou, mas isso é uma conversa para outro momento. Você pode ler a Bíblia sem ter revelação do Espírito Santo para entender o autor da Bíblia e não apenas as palavras proferidas. E tanta gente morre porque quer decifrar as letras sem revelação. Eu vou concluir e eu tenho um recado muito especial para dar para você ainda nessa manhã. Sabe que ele estava vendo pessoas como árvore? Vamos pegar daqui. Deixa eu me situar aqui. Isso acontece para nos colocar no processo. E o que eu aprendo nesse processo de Deus é que não adianta estar enxergando se eu não estou vendo o que Deus quer que eu veja. Ele tinha em parte da sua cura, mas a parte que ele via ainda não era com clareza, como diz o texto. A visão foi restaurada e ele via com clareza. Não adianta estar enxergando se eu não estou vendo o que Deus quer que eu veja. O que Jesus está dizendo para mim e para você, eu não faço nada pela metade. Nem que eu toque uma vez, nem que eu toque 2 vezes, nem que eu toque 3 vezes, eu vou completar a obra que eu comecei. Sabe o que eu aprendo aqui também? Se eu continuar vendo pessoas como coisas, vou ter problema. Porque pessoas não são coisas. Se pessoas para mim é meio para alcançar minhas pretensões egoístas, é melhor não se animar. Porque se você tratar pessoas como coisas, você vai atrapalhar tudo. Gente, eu já fiz isso muito na minha vida, tá? E olha que eu sou uma pessoa afetuosa, eu realmente me importo com as pessoas. Diariamente. Eu não falo com menos de 50 pessoas por dia, mas, gente, eu tenho que me controlar. Isso é natural, eu amo orar pelas pessoas, cuidar pelas pessoas, das pessoas. Até aqui Deus tem me dado o privilégio de acolher, não só antes, durante, mas depois. Quantos aqui já não receberam uma mensagem personalizada do seu pastor? Isso aqui não é um projetinho meu para ganhar adeptos para Casa Viva, de verdade, não é, isso faz parte de mim. Mas quantas vezes eu tornei pessoas projetos, meios para atingir
desejos do meu coração. Lembre-se, existe princípios para lidar com coisas e existe princípios para lidar com pessoas. Coisas você domina, pessoas não. Gênesis 1 vai falar que Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai o que? A terra, os peixes do mar. Por favor, igreja, nós não seremos a igreja que buscaremos dominar as pessoas. Eu só quero fazer uma correção em uma palavra do Felipe. Eu não decreto, tá? Eu só declaro. Decretar em outros lugares, eu não decreto nada, só Jesus. Eu declaro com autoridade, com fé e com confiança, só para ficar claro que eu não sou o pastor que decreta, tá bom? Deus nunca deu autoridade a um homem para dominar homens. Pode ser que alguns ambientes que você entra, que tem incredulidade, é porque tem muito domínio humano. Pessoas você não domina, pessoas você conduz. Marido é o que exerce autoridade sobre a esposa em favor dela, não para dominá-la. Ao pastor, 1 Pedro 5,3, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados. Meu Jesus, me guarda disso. Mas como exemplos para o rebanho, é isso que eu quero ser, inspiração, eu quero ser exemplo. Quer identificar um lugar onde as pessoas querem dominar as outras? É só perceber se tem muitas regras. Pois todos os lugares que as regras são fortes, é o indicativo de que os relacionamentos são fracos. O lugar onde se relaciona com Deus não precisa de muitas regras, precisa de muitos princípios, e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, principalmente nos meus aconselhamentos. Eu falo de princípios, livre das suas, porque das minhas ele já me tirou um bocado, ainda tenho algumas, tá, gente? Amo caixinhas, e eu sou gestor, administrador, meu Deus, me dê uma caixinha, me dê um pacote de regras que eu cumpro bem direitinho, pense. Passei a vida toda alimentando isso. Eu sou um ótimo, eu dizia isso para mim mesmo, eu acho que eu sou um bom aprendiz, eu sou um bom companheiro de equipe. Eu passei mais de 20 anos da minha vida sendo membro de uma equipe e amava ser liderado, certo, gente? Mas Deus tinha mais. Se você anda por princípio, o princípio te guiará. Deixa eu te animar com isso. Se você anda, por exemplo, no princípio da humildade, o que diz a palavra? A humildade te exaltará. Uau! 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Quer uma outra promessa para andar em princípio? Se você anda no princípio da integridade, a integridade te protegerá. Provérbios 2,7. Ele reserva a sensatez para o justo como escudo e protege quem anda com integridade. Gente, andar com integridade é fantástico. E isso é que a gente tem que imprimir na vida dos nossos filhos, tá certo? Guarde essa frase. Se você quebrar um princípio, o princípio quebrará você. Se você quebrar um princípio, o princípio vai te quebrar. Falhou na fidelidade, meu amigo, fidelidade é um princípio, desculpa, eu te espero aqui para a gente orar e te recuperar, e te restaurar, e te abençoar. Igreja é para isso, tá bom? Comunidade dos aflitos, comunidade dos quebrados, para a gente caminhar e se recuperar. Continue quebrando o princípio no seu casamento e a conta vai chegar. Continue quebrando o princípio na sua fidelidade a Deus e a conta vai chegar, e eu te espero, pode contar comigo. Pastor, o senhor falou, deu errado, ora por mim, vou orar por você 150 vezes. Mas não quebra princípio. Todas as vezes que eu quebrei princípio no meu casamento, foi os piores dias de estar casado, porque a conta chega. Para concluir de verdade, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele viu tudo claramente. Ei, ele viu tudo claramente. Aí Jesus diz o seguinte: Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Como é, Jesus?
me levam até Betsaida para o Senhor me curar. Jesus cura o cego, e Jesus diz o seguinte: não volte para lá, porque onde Jesus operou o milagre, continua havendo um povo que não crê. Gente, se ele morasse na aldeia, tinha como ele não entrar na aldeia? Não, né? Significa que esse camarada estava na aldeia, mas a casa dele não era na aldeia. Ele estava num ambiente de pessoas que nunca se arrependeram. Ele começou a conviver com uma galera que é diferente, que não crê mais no sobrenatural. Vai continuar andando com gente assim, fazendo chacota, questionando, criticando. Tem espaço para tudo isso, mas você só anda com a galera que questiona tudo. Coitado dos pastores e dos padres, né? Coitado mesmo, porque a gente tem ambientes que a gente é mais rejeitado do que aceito, né? Ele convivia com pessoas que viram os milagres, mas ele não tinha relacionamento com Jesus. Pessoal, sabe onde você está num ambiente que milagre acontece, mas aquele ambiente não é um lugar onde a casa permeia a fé, o amor, a busca. Jesus está perguntando: o que é que você está fazendo nesse ambiente que você não mora? Por que você faz dos seus relacionamentos seu ambiente de casa, quando não é a sua casa? Por que que você faz do seu ambiente de trabalho o seu ambiente preferido? Porque lá te dá status, produção, competição, mas não percebe que lá tem gente tóxica? Quando a sua casa deveria ser o seu lugar preferido? Por que você continua valorizando o futebolzinho, aquela galerinha? Por que fala de coisas que você gosta e quando Deus está dizendo não, esse ambiente é de incredulidade, cara? Jesus disse para ele: vai para casa. Jesus disse: você não mora em Betsaida. Para de acessar ambientes que pessoas não vivem no ambiente do arrependimento. Então, por favor, não volte para onde Deus já tirou você. Você saiu da incredulidade, volta para lá não. E se você for, é para fazer a diferença. Mas não faz de conta que está tudo ok, está tudo bem. Não faz isso, não faz isso. Feche seus olhos.